quero me apresentar. Meu nome é Alessandra. Eu sou do canal, eu tenho um canal no YouTube, Resenhas da Alê, e eu tenho esse contato com a Andressa, né, já tem há muito tempo, mas depois que eu comecei a fazer o canal, ela teve algumas participações. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, na Geórgia, e antigamente meu canal era mais sobre autocuidado, receitas. Hoje o canal mudou um pouco, né? Então a gente está ali entrando em relacionamentos, né? Relacionamentos internacionais, relacionamentos online, à distância. Então eu estou tendo muito contato com as meninas, pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos se relacionando com seus maridos, com seus namorados, ou pessoas com relacionamento à distância. Então, a Andressa, ela entrou mais agora porque ela está ali para dar um suporte, né? Ela dá algumas dicas. Nós temos até um vídeo que fala sobre choque cultural, né? E outras coisas, outros vídeos também que nós temos aí no canal Resenhas da Alê no YouTube. Hoje o assunto é sobre relacionamento abusivo. E assim, é um assunto que bateu muito aqui no canal, porque chegaram mulheres até o canal que estão sofrendo relacionamento abusivo. Não somente uma. Eu tenho aí uns 3 relatos, né, nos vídeos, mas eu fiquei em choque a quantidade de mulheres que vieram através de relacionamento online. Chegando aqui, o negócio fez assim, ó, puf, mudou. E essas mulheres, elas começaram a me relatar, isso começou a me deixar muito preocupada, porque no meu ambiente eu não tinha eu não tinha nem noção assim real, né? E foi quando eu procurei a Andressa, nós começamos a conversar, batemos um papo e eu falei, Andressa, eu preciso entender isso na área da psicologia, porque é um assunto, é lógico, você vê muito, eu tenho um relacionamento abusivo, eu tive um relacionamento abusivo, mas na realidade, eu entendo assim que para eu lidar com essas mulheres, eu preciso realmente saber o que acontece psicologicamente. Porque isso é muito profundo, gente. Eu fiquei espantada com alguns comentários, alguns desdéns. E eu falei, não, gente, não é possível. Por que a pessoa ainda está nesse relacionamento? Por que a pessoa está nessa situação? Então, foi quando eu e a Andressa conversamos e ela falou assim, Alessandra, vamos falar sobre isso, porque é muito importante. As pessoas precisam se informar, né? Tanto quem escuta, quem assiste aos vídeos e quem está dentro do relacionamento abusivo, né? Então, assim, a Andressa vai se apresentar e a gente vai começar aí o bate-papo. Sim, Alessandra, muito obrigada pela introdução. O que você falou foi de extrema importância, porque de fato, né, não é só apenas um assunto importante, mas é um assunto infelizmente grave, né? Então as pessoas vão vivendo ali de uma forma tão natural no dia a dia, de uma forma sutil, as coisas vão acontecendo e muitas vezes elas não percebem, né? Então eu trabalho já na área há um tempo, então sou psicóloga há um pouco mais de 10 anos. Já tem aí uns bons anos aí que eu trabalho bastante com esse tema de relacionamento abusivo, né? Então, é um tema bem delicado, né? Eu costumo falar alerta de gatilho, né? Então, a gente vai falar aqui de uma forma um pouco mais sutil, tentar pelo menos, mas, né, lá para o final a gente vai falar um pouquinho também sobre o positivo, assim, coisas que a gente pode fazer, né? Esperança, sobre como lidar com tudo isso. Então, assim, o relacionamento abusivo, só numa introdução aqui, né? A relação abusiva, ela é entre pessoas. Né? Então, a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, em sua maioria são relacionamentos heteronormativos, mas em qualquer tipo de relação, seja ela amorosa, seja no núcleo social, com amigos, familiar, profissional, entre pessoas. O abuso acontece entre pessoas. Né? Então, para deixar bem claro aqui. Quando você fala, né, que as meninas começaram a chegar para você no canal e tudo, dentro de um relacionamento heteronormativo, é porque a gente vê, né, a maior incidência acontecendo nesse tipo de relacionamento. E a gente vai explicar também aqui o porquê disso, né?
Então, assim, para começar já a introdução do assunto, o que que é, né? O que que acontece no relacionamento abusivo? Como que a gente percebe, entende o que é uma relação abusiva? A relação abusiva, assim como qualquer outra relação, ela não acontece, né? De um dia para o outro, de uma hora para outra, de uma semana para outra. É uma relação que vai acontecendo, ela vai se mostrando, ela vai se construindo, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa se dá conta, ela já está na relação há um tempo, né? Não é algo tão rápido, né? Algumas vezes sim, mas são alguns casos, né? Porque a relação abusiva, ela vem de uma forma muito intensa. Então, quando a pessoa vive a relação abusiva, ela tá tão mergulhada naquela relação que ela não se dá conta, porque é muito intensa. Tanto é que essa é uma característica. Isso não quer dizer que toda relação intensa seja abusiva, mas a relação abusiva, geralmente, ela é intensa. Na maior parte das vezes, ela é intensa. Ale, eu tô falando aqui sobre alguns assuntos, você quer, de repente, falar alguma coisa, ou eu vou falando, que aí eu engato aqui e vou, né? Mas vem trazendo também a forma como você quiser, a gente vai aqui trocando. Então, o que eu percebi dessas mulheres que estão sofrendo esse relacionamento abusivo, que na realidade elas têm em mente assim, relacionamento abusivo. Uhum. Mas o que eu percebi que elas não conseguem, na real, eu não sei te explicar a palavra assim, mas na real elas não conseguem reconhecer. Você está entendendo? Uhum. Elas estão no relacionamento, porque algumas, eu recebi mais ou menos umas 8 mensagens no Instagram. Olha Uhum. só, fora os casos que eu coloquei no YouTube. E algumas elas falam sobre relacionamento abusivo, já falando, outras não conseguem reconhecer. Por quê? Porque me perguntam assim: é normal um homem americano fazer isso, isso, isso? Eu fico, né? Aí eu falo, não, mas o que está acontecendo? Eu vou conversando para saber, e aí eu até às vezes falo com o próprio Barry. Eu falo, nossa, está acontecendo isso e isso, é normal? Ele falou, lógico que não, não é normal. Então eu gostaria de saber como reconhecer o relacionamento abusivo. Então, assim, lembrando que não é só o homem americano, tá? Como eu disse aqui, o relacionamento acontece entre pessoas, a gente vai focar aqui no relacionamento heteronormativo, mas ele acontece entre pessoas. Então, assim, o relacionamento abusivo, como o nome mesmo diz, é um abuso. Existe uma agressão ali, né? Existem vários tipos de abuso, vários tipos de agressão, a gente também vai falar disso, mas existe um abuso, muitas vezes explícito, outras vezes não, né? Existe uma agressão ali psicológica, principalmente, a psicológica geralmente ela acompanha todas as outras, existe uma manipulação, existe um abuso de poder, um controle, um domínio, né? Então, assim, o relacionamento abusivo, ele começa, existe como se fosse um cronograma, como se fosse uma linha cronológica mesmo de uma relação abusiva. E ela sempre começa num encantamento. Então, quando a pessoa conhece a outra, a primeira impressão que ela tem é que ela encontrou a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Parece que ela se encanta, assim, é o príncipe encantado, né? Aquela paixão desmedida, é o homem da minha vida que tá vindo num cavalo branco, é uma coisa assim, encantamento. É um encantamento, assim, a pessoa fica cega. É uma paixão Exatamente. cega. Tanto é que é uma estratégia que geralmente o abusador usa até para fazer com que a vítima fique vulnerável e não perceba os defeitos dele, as coisas que ele faz, os erros que ele comete. Né? Todo relacionamento tem os seus defeitos. E num relacionamento saudável, os defeitos vão aparecendo, as pessoas vão lidando com aquilo. No relacionamento abusivo, não. Você tem realmente a clareza de que você está num relacionamento perfeito, de que não tem problemas, não tem defeitos, é o príncipe encantado, é tudo maravilhoso. E esse encantamento, ele é extremamente perigoso, né? Porque ele cega a pessoa a ponto da pessoa não enxergar quase nada, então ela não consegue observar com calma aquela outra pessoa que está ali. Deixa eu observar para ver se é isso mesmo, deixa eu checar esses valores, esses princípios, da onde essa pessoa vem, cadê a família dessa pessoa, os amigos, deixa eu entender que ambiente é esse. A pessoa não faz isso porque ela está completamente encantada. Dentro desse contexto de encantamento, vem um segundo item que a gente percebe, que é a insistência. Né? Então, geralmente, na maior parte dos casos, o abusador ele não respeita o não.
da outra pessoa. Ah, eu não quero agora, não tô afim agora, não, vamos em outro momento, não, vamos depois, não, vamos com calma. Esse não é respeitado. Então é onde ele começa a impor, ele começa a querer fazer tudo, ele começa a querer controlar tudo, ele começa a querer decidir tudo. E a outra pessoa encantada, ela confunde cuidado com controle. Não, ele tá cuidando de mim, ele tá preocupado comigo, ele tá, né, me mimando. E de repente não é isso, porque o cuidado e o controle, a linha ela é tênue, mas são coisas muito diferentes. Mas a pessoa ela tá tão encantada, tá tão vulnerável que ela não se dá conta, ela realmente confunde cuidado com controle. Eu já percebi porque elas falam assim: ah, ele faz isso. Ah, mas ele cuida de mim. Olha, começa a colocar uns contrapontos, o positivo e o negativo. Só que o negativo, você vê que é um negativo que, para quem está relatando, não é tão negativo assim. Ah, ele não deixa eu sair, não deixa eu sair. Ah, mas ele cuida de mim, mas ele trabalha tanto. Eu já ouvi assim, a pessoa me relatou que o cara não deixa ela ligar o ar-condicionado. Uhum. E aqui é muito calor, porque gasta muita energia. Ah, mas ele trabalha muito, por isso que ele não pode pagar energia cara. Mas você já vê que vem um... É isso que eu ia te perguntar. Existe um padrão de comportamento? Existe. Essa linha cronológica que eu estou traçando aqui já é um padrão, já é tida como um padrão, porque é a forma como o abusador ele vai envolvendo, porque ele envolve. Ele vai envolvendo, ele vai seduzindo, ele vai, assim, parece um polvo mesmo, né? Então, quando a pessoa se dá conta, ela tá tão envolvida que ela não consegue sair. Por isso que é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Então, assim, essa fase que você falou, né, da pessoa que não, porque não deixa eu sair, não deixa eu fazer isso, não deixa eu ter o ar-condicionado, já é uma fase ali de manipulação que já vem junto com o isolamento, né? Então é onde a pessoa começa a se afastar dos amigos, começa a se afastar da família, porque tudo é aquela pessoa. Se a pessoa não estiver junto, não vale a pena. Se a pessoa não for junto, eu não vou. Se a pessoa não me der o aval, eu não faço. Porque não, ele cuida de mim, ele quer o meu melhor, ele faz tudo por mim. Então ela confunde muito cuidado com o controle e a mulher faz uma idealização do amor romântico. Ela tem uma idealização tão grande desse amor romântico que quando ela vê o homem daquele jeito, fazendo tudo por ela confunde, ela acredita realmente que ela está sendo amada, que ela está sendo cuidada, né? Mas o cuidado, ele vem com uma certa liberdade, né? De liberdade de você ser você mesma, de você ter os seus gostos, ter os seus momentos, né? Com a sua família, com seus amigos, a sua liberdade de ir e vir, né? E o controle não deixa. Né? Existem casos onde a pessoa ela não sai se o outro não for junto. Né? Ela não se relaciona com outras pessoas, já vou ter um almoço, vou ter um happy hour, não vai. Sim, estou dando exemplos, né? São Entendi. Exemplos aqui de uma forma muito superficial, porque estamos aqui numa live e não dá para aprofundar em tantos pontos específicos, mas de uma forma geral, em linhas gerais, é assim que funciona. Então, esse isolamento ele vai acontecendo. E para o abusador é importantíssimo que isso aconteça, porque é onde a vítima, né, da relação abusiva, ela vai perdendo a rede de apoio. Porque quem está de fora geralmente enxerga melhor. Então, se vem um amigo, se vem um familiar e fala assim, olha, tá estranho, pode se tornar uma ameaça. Né? Esse abusador ele não pode ser descoberto. Então, ele afasta, né? Ele tenta segurar essa pessoa para essa pessoa entender que só tem ele ali, que se não for ele não vai ser ninguém, que ele é a pessoa mais importante da vida dela, justamente para ela não ter essa rede de apoio, né? Então ele vê essa rede como uma forma de ameaça. Então tudo isso que eu estou falando já serve como padrões, né? E outros padrões de comportamento do abusador é assim, ele inverte as informações. Não foi isso que eu falei, você entendeu errado. Não foi isso que eu disse. Você está confundindo as coisas. Olha, eu acho que você não está percebendo direito o que você está falando. Está ouvindo o que você está falando? Porque não foi isso que eu falei. Ele começa a inverter e começa a jogar as coisas contra você. Então, dificilmente ela consegue ter voz, né, de se posicionar, né, de se defender, de se impor, porque tudo volta contra ela. Ela que entendeu errado, ela que está vendo coisa onde não tem, ela que está viajando na maionese, né? E aí ele começa a fazer como se fosse uma dramatização para gerar culpa nela.
Olha, eu reagi assim, mas foi porque você me provocou. Foi É, porque você reagiu mal, foi porque você isso, ou porque você aquilo. E aí a vítima se sente mal. Nossa, então, será que o meu jeito está errado? Será que a forma como eu falo está errada? A pessoa começa a se questionar no jeito dela, né? Então, tudo isso são padrões de comportamento dentro de um abusador, né? E claro que o abusador, ele nunca vai assumir que ele é o abusador, né? A vítima aparece. A gente sabe que existem vítimas de relacionamento abusivo, muitos casos, infelizmente, terminam em feminicídio, mas o abusador em si, ele não se apresenta como abusador. Ele vai tentar fazer com que, socialmente falando, ele seja bem visto, né? Ele não vai correr o risco de manchar a imagem dele. Ele vai querer mostrar para todo mundo que ele é um lorde, um maravilhoso, um cavalheiro. Mas dentro ali do relacionamento das duas pessoas, não é bem assim que funciona. exatamente. E você falou essa questão de afastar das pessoas, porque as pessoas de fora vê melhor. Tem até relatos no canal no qual a pessoa fala que ele, assim, ele não deixa ela participar de reuniões com mulheres. Fala, eu não quero que você participe porque não é bom, porque vão colocar coisa na sua cabeça. E assim, é estranho que como que a pessoa aceita isso, Andressa? Como que a pessoa, assim, não consegue enxergar nisso um controle, né? Então, na maior parte das vezes, Ale, ele faz de uma forma muito sutil, né? Então, assim, olha, eu te amo mais do que tudo na vida, então eu tô falando para o seu bem, eu quero o seu bem. Eu quero que você esteja com pessoas que realmente te amam como eu te amo mais que tudo, então eu quero o seu bem. Então, ele vem de uma forma tão sedutora, assim, tão perspicaz, a gente não pode subestimar a inteligência de um abusador, porque eles são extremamente, assim, perspicazes mesmo, né? Então ele vai encontrando formas de envolver aquela vítima, porque ele sabe que se ele falar de uma forma muito grosseira, a vítima vai se assustar. Enquanto essa vítima não estiver totalmente vulnerável na mão dele, que é a hora que começa a acontecer os abusos, porque aí a vítima se enfraquece diante do abuso, quando eu falo abuso é agressão, né? Que é um tipo de violência. Aí sim, a gente vê a parte violenta desse abusador. Mas enquanto ele não chega nesse momento, ele está só tentando enfraquecê-la, porque o objetivo dele é enfraquecer para que ela acredite que tudo que ele fala é real, é verdadeiro. Se eu falo isso é para o seu bem, porque eu quero que você acredite muito em mim, não acredite em mais ninguém, porque eu sou a pessoa mais importante da sua vida. E é aí que vai rolando toda essa manipulação, né? Acontece, em alguns casos, do abusador ele vir sim de uma forma mais violenta, né? São alguns casos, a maioria tenta vir pelo lado mais da sedução mesmo, do encantamento, por conta dessa idealização. A nossa cultura, ela tem essa coisa, né, do príncipe encantado, que vem no cavalo branco, olha como ele é um príncipe, ele faz tudo por mim, né? Então, assim, como se fosse um padrão, que ele entra naquele padrão para conquistar, e aí, de fato, ele vai por aquela linha e conquista. Né? Então, quando você falou do exemplo, achei ótimo esse exemplo das mulheres. Não deixa eu entrar em grupo que tem outras mulheres. Por quê? Existe uma coisa que se chama sororidade. São as mulheres que se ajudam, são as mulheres que se ouvem. Por quê? A mulher ela é silenciada na relação abusiva. Ela acreditou que o que ela está vendo ali na frente dela é coisa da cabeça dela, que ela está imaginando. Né? Então, ela precisa estar em contato com outras mulheres que também passam por isso para ela entender que ela está numa relação abusiva. Então, se ele entende que ela vai para esse grupo de mulheres, ele vai perder o domínio sobre ela. Então, ele trava, ele boicota isso, ele corta isso. Qualquer pessoa que possa vir para abrir os olhos dessa pessoa, dessa vítima e tudo, ele vai cortar. Né? E seria uma rede de apoio perfeita para essa mulher, mas ele corta. Né? Então, assim, é todo um... Assim, é um polvo, né? Tem vários tentáculos, ele vai te seduzindo e vai te prendendo. E quais os tipos de abuso, né? A gente está falando aí de vários, mas assim, o que você acha? Quais os tipos? Vamos lá, então. Essa parte também, eu acho que tudo que a gente fala em relação abusiva, infelizmente não é um tema leve, então eu sempre trago, assim, né, as informações de que, gente, alerta de gatilho, então, né, escutem com coração, escutem com um pouquinho de compaixão, porque não é um tema muito leve.
Então, assim, existem alguns tipos de abuso. O abuso, antes de tudo, ele é uma agressão, então ele é um ato de violência, né? As violências que são vistas, né, que são concretas ali, elas são validadas. As violências que não são concretas não são validadas, mas todas elas são violências. Então, primeiro a gente fala da violência física, né? Não só a agressão física, mas assim, a ameaça física, o levantar a mão, o empurrar, né, o colocar o medo, né, a pessoa que vem e se cresce com o corpo em cima de você, isso já é tido como uma agressão física, né? A agressão sexual, não só o estupro, né, mas a chantagem em relação à parte sexual, né? Um exemplo, né? Se a gente não tiver relação sexual, eu vou fazer isso com os filhos. Porque se a gente não tiver relação sexual, então também não vai ter não sei o quê. Então começa a ter uma chantagem ali, e a pessoa ela se sente acuada e ela tem um ato sexual com a outra pessoa por medo. Isso também entra como uma questão sexual, como uma violência sexual, né? Fora outras situações também, o abusador que se recusa, por exemplo, a usar o preservativo, né? Então ela se vê vulnerável porque de repente ele fala que não e ela fica com medo e acaba, né, agindo sem o preservativo. Isso também entra como uma questão sexual. A violência psicológica, que é a violência mais realizada, né? Ela é uma violência extremamente forte, profunda. Eu não vou falar que ela é a pior, porque todas são terríveis, né? Mas ela é uma das mais graves e é uma das mais comuns. Então, na violência psicológica, a gente vê o quê? O constrangimento, a humilhação, você diminuir o outro, né? Aí vem junto também com a agressão verbal. A verbal e a psicológica, elas andam praticamente juntas, né? Então, na verbal tem os xingamentos, né? Você é burra, você não sabe, você é inútil, você é isso, você é aquilo. Então, são os xingamentos. E na psicológica, ele precisa convencer você de que você não é boa o suficiente, né? Então, é isso, né? O constrangimento, a humilhação, fazer com que você passe vergonha, com que você não acredite no seu poder. Existe uma manipulação que chama gaslighting, né? Eu já falei bastante dela aqui, porque eu acho essa manipulação extremamente terrível. Na minha visão, ela é a pior em termos de manipulação. Então, assim, tudo que você fala, ele vai inverter e falar que você que tá louca, que você tá vendo coisa onde não tem, que você pirou, que você tem que tomar remédio, você tem que fazer tratamento psiquiátrico porque você é louca, e que ele é são. Tudo que ele fala é maravilhoso e você tá completamente fora da casinha, né? Então, gaslighting é uma das mais perigosas. Chama gaslight? Gaslighting, isso. Gaslighting. Existe algumas outras violências, alguns outros abusos que não são tão falados, mas são tão graves quanto. Então tem um abuso financeiro, né, que é a pessoa que abre mão da carreira porque o outro não deixa sair para estudar, o outro não deixa sair para trabalhar, né? E aí você fica dependente financeira da pessoa porque o outro não quer que você saia, que o outro não quer que você, né, tenha aí a sua independência. Então é a independência financeira. Independência, desculpa, é o abuso financeiro. Tem a questão também intelectual, né, o abuso intelectual, que é onde a vítima ela não tem voz. Então, o abusador, ele que decide, ele que faz escolhas, ele que fala o que pode usar, o que não pode usar, essa roupa ficou boa, essa roupa não ficou boa, então faz isso, faz aquilo, essa escolha aqui não é boa para você, escolhe outra coisa. Então, intelectualmente, ele decide tudo, né, e a pessoa entende que ela não tem inteligência, ela não tem capacidade de fazer escolhas e de decidir o que é melhor para ela. E também tem a questão tecnológica, o abuso tecnológico, que é a questão das redes sociais, das senhas, da invasão, da perseguição, né? Manda foto agora, onde você tá, eu quero saber a sua localização agora, e a cada 5 minutos e manda de novo, assim. Gente, só para lembrar, são exemplos que eu estou dando, né? Eu estou falando aqui de uma forma muito rasa. O relacionamento abusivo, ele é muito mais profundo do que eu estou falando aqui, né? Então, para vocês perceberem que, de uma forma rasa, ele já é profundo, né? Mas eu estou dando exemplos, eu estou falando de uma forma mais superficial. Então, não é porque a pessoa ela tem um comportamento assim, isolado, que ela se torna abusiva. Mas todo relacionamento abusivo tem esse tipo de comportamento. Então, né, o comportamento abusivo, que é diferente da relação abusiva,
É importante eu falar isso. Desculpa, Kelly, que eu engatei aqui. Imagina. Mas essa diferença é importante eu falar, porque enquanto seres humanos, nós somos imperfeitos, né? Então existem comportamentos abusivos que, vez ou outra, vamos ter, porque nós somos imperfeitos, somos seres humanos, estamos aqui para errar, estamos aqui em Exatamente. evolução. Então não é porque a pessoa ela tem uma atitude isolada que ela se torna abusiva. Né? O abuso ele vem de uma frequência, de uma intensidade, de uma violência. O abuso, antes de tudo, ele é um ato de violência. Então, assim, estou dando exemplos, estou dando opções, mas foi o que eu falei, de uma forma muito superficial. Né? Então, vou deixar claro aqui para não ficar algo muito assustador. Né? Só para situar o pessoal que chegou, meu nome é Alessandra, sou do canal, eu tenho um canal no YouTube, chama Resenhas da Lê, e o intuito dessa live é falar referente ao relacionamento abusivo. Por quê? Porque no canal eu conto histórias, né, que são relatadas pelas inscritas, e ultimamente eu tenho recebido muitas histórias de relacionamento abusivo. A pessoa conhece a outra online, chega aqui nos Estados Unidos, o negócio muda. Eu percebi também, Andressa, que tem muita questão do abuso intelectual. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega aqui no país, ela não sabe nada, ela não sabe as regras, ela não sabe as leis, ela não desconhece nada. E o abusador, ele aproveita-se disso, né? Porque como a pessoa está ali, né? Foi para casar, veio, não sei. E aí a pessoa está ali na mão do outro, então ele geralmente ele vai por esse lado o intelecto, começa pelo encantamento, aí quando está aqui vem pelo lado intelectual, porque no começo é difícil mesmo, mas depois a pessoa vai andando com as próprias pernas, né? E ele começa nisso, começa a não deixar a pessoa sair, não deixa a pessoa andar no próprio bairro. Ah, por que não? Porque é perigoso, porque precisa de ver as histórias, é demais. E eu tenho uma pergunta aqui para você. Claro, sim. É uma doença mental, o abusador, assim, ser abusivo nessa situação que a gente está falando, de extremo, a pessoa ela tem alguma doença mental? Não sei como qualificar isso. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque é uma pergunta que eu escuto muito, assim, né? As pessoas tendem a acreditar que ele faz isso porque ele é doente. Não existe nenhuma doença mental, né, que desenvolve no outro, que desperta no outro, né, o abuso. Né? Então, é doença mental? Não. Assim como a gente fala que isso é um mito, e assim como esse mito existem outros. Ah, ele faz isso porque ele é inseguro? Não. Ah, ele faz isso porque ele teve traumas de infância? Não. Ele faz isso porque ele tem uma doença mental? Não. Não existe absolutamente nada disso que ocasiona uma relação abusiva, que faz dessa pessoa um abusador, né? Então, assim, o abusador, ele é uma pessoa comum. Ele é um homem comum. Ele é um ser humano comum, né? E, infelizmente, ele acredita que ele é superior aos outros, principalmente quando a gente fala de relacionamento heteronormativo. Eu sou superior a essa mulher, e eu acredito que dentro de uma visão aí patriarcal, machista, porque a nossa cultura é assim, ela tem que me servir. E eu quero que ela me sirva. Então eu vou fazer de uma forma para que ela fique vulnerável, e aí eu conseguir ter esse abuso de poder, ter esse controle, ter essa manipulação. Então não é doença mental, não é insegurança, não é trauma de infância, não é nada disso. É um homem comum, né? Eu repito isso porque, assim, parece que a gente fica atrás de uma justificativa de saúde mental, né? Então, quando eu falo isso, geralmente as pessoas tomam um susto. Então, por isso que eu repito, porque eu falo assim, gente, vamos normalizar, porque de fato é isso. São pessoas comuns que estão no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, são pessoas comuns que estão vivendo. Estão por aí, não tem absolutamente nada de errado com essa pessoa. Ela só acredita dentro dela que ela de fato é superior à outra, e que então, por isso, por ela ser superior, ela pode sim te manipular e exercer poder sobre você, e você, por ser mulher, principalmente, você tem que servir, né? Então, é um mito. É pesado, né? Mas É pesado, verdade. é É o pesado. óbvio, mas é aquilo que a gente fala, né? O óbvio nem sempre é óbvio, né? A gente precisa dizer, né? A gente precisa falar. Então,
É pesado. Sim. E só para afirmar isso que você está falando, aqui aqui, ó, no canal, elas relatam, eu estou lidando com gente assim, com intelecto alto, professores, engenheiro, tá? Pessoas com profissões, né? Eu falo assim, mas ele é o Zezinho lá da esquina. Não, são pessoas de alto intelecto e abusadores. Então eu pensei assim, será que tem algum problema mental? Porque assim, um professor universitário, né, que ele dá ali, como assim ele tem problema mental, ele consegue ser abusador, ele tem problema mental, ele consegue ser professor, me deu um nó, né? Então foi como você falou, são pessoas comuns. Exatamente, né? E pode falar. Não, eu ia perguntar. Se eu engato, eu vou embora. Antes de abrir o espaço para as pessoas aqui, eu tenho uma pergunta só para falar. Existe ex-abusador? Eu era abusadora, agora eu não sou mais. Existe isso? Então, essa pergunta ela é um pouco complexa, né? Não existe nem um sim, nem um não. E aí eu vou explicar o porquê, né? A resposta que eu dei em relação à parte mental, ela acaba se complementando nessa parte agora, né? Dessa pergunta de ex-abusador. Por quê? A cultura, ela influencia muito, né? A questão cultural, de como vem a figura masculina, de como vem a figura feminina, né? Da função que cada figura aí representa na sociedade, né? Então, assim, o homem, quando eu falo de abusador no relacionamento heteronormativo, é porque vem de uma cultura machista, né? Então, assim, o abuso, ele é uma escolha, né? Então, eu estou emendando uma resposta na outra. Não é uma doença mental, né? O abuso, ele é uma escolha, porque a pessoa, ela entende que ela é superior a outra e ponto final e que você tem que me servir. Então, a partir do momento que ela se conscientiza, né? Essa pessoa abusadora, né? Essa pessoa abusiva, ela se conscientiza, ela se responsabiliza do que ela faz, ela cria a escolha, ela faz a escolha, tá? Então, o que eu preciso fazer para evoluir, para melhorar, para mudar, né? Para ser uma pessoa melhor. E aí a gente começa a ver que existe de fato uma mudança. Do contrário, não. Então, se o abusador ele entende que o que ele faz é normal, que o que ele faz é nada demais, que o que ele faz não é tão grave assim, que tá tudo bem, não tem mudança. Então, pode ser que tenha ex-abusador? Pode, né? Detalhe, tá? A gente vê, às vezes, o relacionamento abusivo tem um ciclo. Quando a vítima tenta se libertar, está quase para se libertar, esse abusador, geralmente, ele vem com essa questão de que não, eu vou mudar, eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso. E aí tem ali um tempo deles, uma semana, 2 semanas, um mês ali, que a vítima ela vê uma melhora nesse abusador. Então ela permanece na relação, ela retoma a relação, ela volta para esse abusador. Só que eu vou deixar muito claro isso. A mudança ela não acontece de uma forma rápida. As pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio da minha profissão, né, da psicoterapia. As pessoas que estão em psicoterapia, elas sabem. Nenhuma mudança acontece, nenhum processo acontece de uma semana para outra, de um mês para o outro. A mudança ela pode acontecer, mas ela demora, ela é processual. Né? Então, assim, em uma semana ele mudou, em um mês ele mudou, nossa, porque agora ele melhorou, agora ele é outra pessoa. Gente, isso não existe. A mudança ela vem com o tempo. Então, assim, se ele escolher melhorar, né, se conscientizar do que ele faz, se responsabilizar pelas coisas que ele faz, pode ter mudança? Pode. Mas depende dele, ele precisa querer. Né? E assim, desculpa, só mais um adendo aqui. Ele precisa também, isso é extremamente importante, querer ter comportamentos respeitosos, porque não basta terminar de cometer o abuso, ele precisa aprender a respeitar outra pessoa. Né? Então, tudo isso faz dele uma pessoa melhor. Vamos colocar assim. E tem como lidar com um abusador? Tem que, né? Então, diante de tudo isso que a gente falou, acredito eu que fica um pouco difícil, né? Você, dentro de toda essa manipulação, de toda essa violência que ele comete, você conseguir encontrar uma forma de conseguir lidar com ele. Porque ele é uma pessoa que ele agride, ele faz uma violência. Então, como que ele lidar com uma pessoa
que violenta a outra, que agride a outra. Como lidar com isso? Né? A gente não tem poder de mudar ninguém. Né? Existem também alguns relacionamentos que vem esse sentimento de não, de repente, dependendo do que eu fizer, eu consigo mudá-lo, eu consigo ajudá-lo. Mas a mudança precisa vir dele. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Isso é uma frase que eu sempre falo, assim, né? Entendi. Então, não tem um jeito certo, né? Eu acredito que, eu não sei nem dizer se tem jeito, assim. Depois de tudo que a gente falou aqui de abuso, de violência, acredito eu que, assim, é um sentimento de desesperança, né? Mas também depois eu vou falar um pouquinho do sentimento de compaixão, de esperança diante disso. A minha última pergunta. Estou fazendo, né? E os traumas, né, para a pessoa que sofre o abuso? Porque, assim, o que eu percebi é que muitas falam assim, se não der certo, eu vou tentar da última vez, se não der, eu pego minhas coisas, eu vou embora. Mas não é simples, ok, essa atitude é muito positiva. Mas e os traumas, né? Porque, assim, não é possível que a pessoa consiga manter uma vida normal depois de tantos abusos, né? De tanta pressão psicológica, física e todas essas que você comentou. E aí, como que eu fico, né? Depois de ter sofrido abuso? Essa pergunta ela é bem delicada, assim, né? Porque, por exemplo, né, no consultório chegam mulheres que vieram de relacionamento abusivo e elas chegam destruídas, né? E existem mulheres que chegam no consultório, estão em relacionamento abusivo e têm dificuldade de se libertar por N fatores. Então, assim, o trauma, ele agride todas as esferas, né? Então, ele mexe com a autoestima, com o amor próprio, com a autoconfiança, o autoconhecimento. Essa mulher, ela não consegue enxergar o potencial que ela tem, né? As qualidades que ela tem para ela poder reagir, para ela poder focar nela mesma, para ela acreditar que ela tem potencial de sair disso, que ela tem potencial para poder superar tudo isso, né? Isso sem contar que os traumas, eles geram vários sintomas de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. A pessoa que passa pelo relacionamento abusivo, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir confiar novamente. Então, ela se torna uma pessoa extremamente desconfiada e com, assim, total compreensão nossa, né? Porque, de fato, ela acreditou naquela pessoa, ela entregou a vida dela naquela pessoa, né? Então, assim, o limbo que essa pessoa entra de desconfiança, de não conseguir se abrir, é muito grande, né? Uhum. Ou, em outros casos, quando ela não consegue entender que ela estava num relacionamento abusivo, ela pode sair de uma relação abusiva e entrar em outra. Outra. Até ela ter a consciência do que é uma relação abusiva, por que ela entrou naquilo, o que é essa idealização do amor romântico, desse príncipe encantado. Enquanto ela não desconstrói isso, né, ela não consegue mudar esse ciclo, né, de sair de um relacionamento abusivo para o outro. Só que tudo isso leva tempo. Né? Então, assim, quando eu falo de esperança, de compaixão, uma coisa muito importante para falar ali, essas mulheres, geralmente, elas não são ouvidas. Quando elas tentam falar na relação, dentro da relação com o abusador, esse abusador sempre vai falar que ela tá louca, que ela tá vendo coisa onde não tem. E quando ela vai falar com outras pessoas, não é todo mundo que tem essa sensibilidade, essa empatia, essa compaixão de falar assim, nossa, ela precisa de ajuda. Né? Porque será que é isso mesmo? Será que você não está exagerando? Será que, nossa, ele parece uma pessoa tão boa, nossa, ele parece uma pessoa tão maravilhosa, parece que gosta tanto de você, tão cuidadoso. Então aí ela começa a se questionar. Então, assim, quando eu falo de compaixão, aprendam a ouvir essas mulheres, né? Você não sabe assim, toda a volta que ela teve que ter, toda a força que ela teve que criar para conseguir falar sobre isso. Ela está sentindo dor, porque relacionamento abusivo machuca, relacionamento abusivo dói. Então, assim, atitude de compaixão é justamente aprender a ouvir, a dar voz para essa mulher que vem com dor, né? Sororidade, né? A gente fala muito sobre sororidade no consultório, porque é onde a rede de apoio ela se cria, sejam as mulheres da sua família, ou de grupo de amigas, ou da academia que você frequenta, da religião que você frequenta, enfim, pessoas que você pode de fato se abrir, que vão te ouvir, que não vão te julgar por isso,
né? Porque em muitos casos, mas o que que você fez para ele agir assim? A culpa é da mulher. Mas o que que você falou para ele gritar com você? A culpa é da mulher. Né? Mas verdade. qual foi a roupa que você estava usando para ele ficar com ciúmes de você? A culpa é da mulher, né? Então, não são todos os casos que acabam em feminicídio, mas muitos, infelizmente, chegam nesse, né, nesse fim trágico. É um segundo passo, né? A vítima ela precisa estar em terapia, e se ela não faz terapia, que as outras pessoas possam incentivar, olha, você precisa se cuidar, saúde mental, saúde emocional, né? Restabelecer seu autoconhecimento, sua autoestima, sua autoconfiança, assim, são muitos autos, né, que precisam ser restabelecidos. Então, fazer psicoterapia é essencial. Minhas perguntas foram essas. Tudo que você falou, conforme você estava falando, eu estava lembrando das coisas que estão chegando, né? Das informações, das mensagens que estão chegando através do canal. O canal é Resenhas da Alê no YouTube. E é muito difícil mesmo, assim, eu sempre me coloco à disposição, mas eu não tinha dimensão dessas informações, né? Porque a gente vê muito abusador, abuso, 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 mas você não tem, assim, tem muito mais coisas, né? Como você disse, você fez aqui um apanhado, mas a coisa é muito mais profunda, né? Sim. E eu sempre falo, é preciso procurar uma terapeuta, um psicólogo, porque não é tão simples, né? As marcas que ficam são muito profundas, né? Então, assim, eu tento ajudar as mulheres que chegam no meu canal da melhor forma, mas eu não tenho essa técnica, eu não sou formada, né? E eu sempre falo da terapia. Agora eu vou deixar nas suas mãos essa live, Andressa. Só mais uma informação que eu acho importante trazer. Em alguns casos, dependendo do nível de ansiedade, depressão, pânico que essa mulher possa desenvolver, né, e tudo mais, ela também vai precisar fazer uso de medicação, né? Então, assim, para você ver o quanto a relação abusiva, ela, infelizmente, ela destrói, né? Então, que assim, esse vídeo aqui eu costumo falar que conhecimento é munição. Informação é munição, conhecimento é munição. Então, assim, se vocês só de vocês começarem a ter, né, comportamentos aí de compaixão, de empatia, de saber ouvir, de não julgar, já ajuda muito essa mulher se sentir acolhida a ponto de poder se abrir, de falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso no meu relacionamento. Estou sim com medo, porque muitas se amedrontam, né? Foi o que eu falei, o abuso ele é um tipo de violência, né? Então, não é algo simples. Parece, mas não é. É algo muito profundo. Aqui, novamente, a gente falou de uma forma extremamente superficial, rasa, porque é um buraco muito mais embaixo, né? Então, assim, que possamos ter aí autocompaixão para nos perdoar, porque quem já passou pela relação abusiva, é muito difícil você encontrar uma pessoa que nunca tenha passado, né? Tanto é que tem uma estatística que fala que a cada 3 mulheres num relacionamento, uma está em relação abusiva. Mas eu só quero mesmo agradecer o seu tempo, agradecer as pessoas. Ale, eu que agradeço o convite, muito bom novamente estar aqui com você. A gente tem uma troca aqui que super flui, né? A nossa conexão aqui de live, de conversas, né? A gente sempre está em contato uma com a outra, então agradeço muito. Bom, a live está aqui, né, na página do Instagram aqui do meu perfil profissional, que eu falo bastante sobre abuso, sobre relacionamento abusivo, sobre tipos de manipulação, ou essa semana mesmo, né, também postei sobre dependência emocional, que também é um dos sintomas aí que a gente vê nas vítimas de relacionamento abusivo. Então, os contatos geralmente são feitos principalmente pelo Instagram, pelo direct, né, da página. No consultório também trabalho assim, unicamente, né? São 3 temas aí que se complementam, então é relacionamento abusivo, ansiedade e autoconhecimento. São os 3 temas que eu mais trabalho, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui. Tem que se atualizar o tempo todo, porque assim, a gente não pode subestimar do que um abusador é capaz de fazer. Então, a gente tem que se atualizar, estudar o tempo todo. Então, as meninas da Não Era Amor, elas são maravilhosas. Eu agradeço muito o conhecimento, né? Então, assim, sintam-se abraçadas, né? Sintam-se acolhidas, sintam-se ouvidas.
e que a gente possa cada vez mais ouvir umas às outras, porque é isso, né? Não é só o homem que tem razão, a mulher também tem. Né? Não é só o homem que está certo o tempo todo, que é dono da verdade absoluta, a mulher também tem a verdade dela. Então, é o meu recado aqui para vocês. A última, aproveito. Gente, esse canal que a Lê tem, o Resenhas da Lê, é uma fonte de conhecimento extremamente importante para as mulheres, porque é um canal onde as mulheres são ouvidas. Né? Não é porque a Lê ela não é psicóloga que ela não acolhe essas mulheres. Então, por favor, né? Vejam esses relatos, entendam esses conhecimentos, se ajudem, compartilhem informação, conhecimento é munição, então se ajudem. Ale, você não tem noção, assim, do bem que é esse canal, porque quando uma mulher entende que outra mulher passa por isso, ela não se sente sozinha, né? É Então, verdade. muito obrigada pelo seu canal, pela ajuda que você traz para todas nós. Isso é, assim, eu como psicóloga fico muito feliz por isso, apesar da dor, né? É. Então, meninas, fiquem à vontade para visitar o canal da Ale.